É, hora do Mão A. Uma garota sofria todos os dias na mão de sua família, e ela achava que todo o ódio deles era justificado. Mas um dia, ela teve um sonho bizarro. Ela viu um grupo de pessoas que se pareciam com ela, falando como ela se tornaria uma grande pessoa no futuro. Depois de acordar de seu sonho, o líder de uma gangue lhe conta um segredo sobre seu passado, e ela ganha uma habilidade de Deus. Agora, essa garotinha consegue chamar pessoas do futuro para ajudá-la. Essa habilidade chamou a atenção do imperador, e agora ela corre o risco de bagunçar com o presente. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Luz Dourada Grácia, a criança amada por Deus, e espero que aproveitem. A história começa à medida que Grácia lentamente recupera sua consciência, e ela se encontra em um lugar desconhecido, e também cercada por rostos desconhecidos. Ela pergunta a uma das mulheres onde estava, pois pelo que se lembra, ela adormeceu no sótão ontem. Ela não consegue acreditar que, sendo uma criança, está em uma mansão grandiosa como essa. Sobrecarregada pela situação, ela tenta se fechar e negar seus sentidos. Mas é nesse momento que a mulher diminui a distância entre elas, e a chama de sua filha, sua adorável filha mais nova. Em seguida ela oferece sua mão, pedindo que ela olhe ao menos uma vez para sua mãe. A garota vê que são nobres e fica completamente perplexa, ainda pensando sobre o sótão. Derramando lágrimas, a mulher informa que não tem muito tempo, acrescentando como a primeira manifestação de seu poder é apenas por um momento. Ela lentamente estende a mão, lhe avisando que será muito difícil agora, mas pede que ela lembre de apenas uma coisa, que elas se encontrarão de novo em breve. Ela garante que eles são sua família, e são aqueles que vão amá-la mais que ninguém. A criança está confusa, e lembra como até ontem ela só vivia fazendo trabalhos sujos nos cortiços. Ela pensa consigo mesma que está melhor sem uma família, mas ainda assim se pergunta o que era isso. Ela sussurra se perguntando se é um sonho, mas a dama de vermelho intervém, dizendo que não era um sonho. Ela diz que elas se encontrarão em breve, e também fala que Diane e Kyopa podem incomodá-la bastante. Ela se ajoelha e diz como eles podem deixá-la um pouco chateada no começo, mas ela só terá que esperar um pouco mais, pois haverá um tempo em que Kyopa e Anne amarão mais que a qualquer um. É então que um homem alto aparece, atraindo a atenção de todos na sala. Ele coloca a mão sobre os olhos de Grace, cobrindo sua visão, e sem aviso a pega em seus braços, parecendo muito satisfeito. As pessoas que dizem ser sua família ficam surpresas com sua aparição repentina, e a dama pergunta o que ele faz ali, já que precisa preparar sua coroação. Ela também reclama que já tinham concordado em ceder a primeira manifestação à sua família. Mas ele os ignora, e enquanto a leva, eles avisam ao homem para não mostrar seu rosto, pois ela não pode saber muito sobre o futuro. Ele acredita que não pode desistir quando pode ver a infância da mulher que ama. Ao chegar ao seu destino, ele abre a janela e a ajuda a se acomodar, finalmente retirando a mão de seu rosto. Ela lentamente abre os olhos, e é então que ele lhe diz que hoje é o dia em que ele se torna o imperador e ela a imperatriz. Da janela, ela pode ver a cidade e as multidões ocupadas, com pessoas que parecem mais que satisfeitas sob seu governo. Então, ele pergunta como ela se sente ao vir para o futuro. Ele lhe diz como que ela o fez imperador, e acabou fazendo com que se amassem. O homem também revela que quando ela voltar, enfrentará momentos difíceis. Ele elogia pelas coisas que ela já realizou, avisando como essas realizações também causarão um alvoroço no Palácio Imperial, mas lhe diz que ainda no presente e no futuro, ela trilhará um grande caminho, e inúmeras pessoas a olharão com olhos cheios de admiração, e nunca duvidarão do caminho que ela escolherá. Finalmente ele revela que eles se apaixonarão e serão felizes. A menina acha estranho falarem dela e de felicidade na mesma frase, mas ignora, já que ela não o levava a sério. Mesmo assim, ela se pergunta por que seu coração sentia tantas cócegas. Então, ele informa a garota que já é a hora. Uma luz dourada rapidamente a envolve, e ela tenta olhar para trás, para espiar quem ele é e perguntar sua identidade, mas ele simplesmente a dispensa, dizendo que lhe verá no futuro, e cobre seu rosto antes que ela possa vê-lo, a chamando de sua adorável Grácia. Mas antes ele se lembra de lhe dizer uma última coisa. Ele pede para ela não aprender xadrez, já que os constantes convites do imperador para jogar são realmente irritantes. Quando ela abre os olhos, ela está de volta ao sótão. A menina se pergunta se aquilo foi realmente um sonho, e logo se convence de que foi, já que de jeito nenhum aquilo seria realidade. Mas ela observa que seu coração ainda bate rápido, e pensa naquelas pessoas que se dizem sua família. Ela se pergunta quem são, já que ela já tem uma família. Nesse momento a porta se abre de repente, revelando um homem furioso que a chama de muda, e a lembra que a ordenou a lavar as roupas. Ele murmura para si mesmo como não pode nem vendê-la já que ela é jovem demais. Então, ele grita para ela se mexer. Mais tarde ela está perto do lago, trazendo seus joelhos ao peito e notando como é difícil lavar as roupas com as mãos frias. Mas não importa quanto ela lave, as roupas não ficavam mais limpas, já que não conseguia encontrar sabão nos cortiços. Ela então lembra daquilo que ainda considera um sonho, notando como foi um sonho bonito.
Ela também lembra de como as pessoas que lhe disseram ser de sua família se pareciam muito umas com as outras, exceto uma pessoa. Olhos roxos e cabelos pretos, ela compara eles com sua família atual, onde todos têm cores de cabelo e olhos diferentes dela. Ela pensa como a mamãe e papai têm olhos castanhos, que eram os mais comuns no Império, enquanto seu irmão mais velho tem olhos azuis e menos comuns, mas já ela tinha olhos roxos. Ela pensa neles como sua verdadeira família por um momento, e seu coração fica agitado só de lembrar desse sonho. Mas ela rapidamente se recompõe, se lembrando de que estará morta se não terminar de lavar a tempo. Depois da lavanderia vem a limpeza, e depois preparar a refeição. Ela não tem tempo para pensar em mais nada, já que também não quer apanhar de seus pais. É quando um homem aparece, parecendo animado por tê-la encontrado. Ele se aproxima dela e a cumprimenta, a chamando de muda. Ele percebe que ela realmente tem olhos roxos. Então, ele se inclina mais perto, perguntando se ela quer ouvir algo interessante. Grácia está assustada e se pergunta o que o velho Ban, o líder de uma gangue, está fazendo ali. Ele lhe conta que algum tempo atrás ele ouviu algo do pai dela enquanto ele estava bêbado, dizendo que ele já matou um nobre no passado ou algo assim. Então, ele pergunta se ela já viu um nobre andando sem cavaleiros guardiões. Ele se pergunta como um mendigo dos cortiços mataria um nobre que aprendia esgrima desde jovem, e também pergunta por que um nobre viria a um cortiço sozinho na cidade. Ele lhe diz que ignorou isso de um ano para o outro, pensando ser apenas um blefe, mas que depois ouviu algo quando foi a Abbey. Ele então mostra a ela um cristal mágico, dizendo que é uma ferramenta mágica de baixo nível, que ele tinha roubado em segredo no passado, para sobreviver nos difíceis cortiços. Ele a encoraja a tocar e verificar se ela também tem mana. Ele então olha profundamente em seus olhos roxos, pensando sobre o nobre que tem cabelos pretos e olhos roxos. O único que é assim é o grande nobre Lapacelo, que vem de uma família de magos há gerações. Ele também lembra dos rumores que ouviu, como que fogo e água saiam das mãos de um mago, mas se pergunta como a água pode sair da mão de alguém, pensando que talvez eles escondiam uma garrafa de água. Mas então ele a encoraja a pensar com força enquanto segura aquela bolinha. Grácia pensa consigo mesma sobre o que precisava pensar, sem entender direito o que era mana. Ele fica inquieto com o passar do tempo, lhe dizendo para pensar com força. De repente, uma ideia vem à sua mente, e ele pergunta a Grácia de que cor ela quer que a bolinha seja. Ela se pergunta de que cor ela quer, e então faz a escolha óbvia pensando naquele família, e escolhe o roxo. Ele exige que ela imagine isso com tudo o que tem. O homem fica confuso por um segundo, e pensa que tudo era mesmo apenas conversa de um bêbado. Mas de repente, a bolinha muda de cor para roxo. Os olhos do homem se arregalam sem acreditar, e sua boca se abre. Sua expressão muda para vitória, acreditando que acertou na loteria. Ele começa a dançar, pensando que finalmente acabou com todo o seu sofrimento, enquanto Grácia continua confusa, pensando em como é estranho que tenha mudado para o roxo que ela queria. Ela se pergunta se o velho estava animado assim porque a bolinha roxa era mais bonita. O homem nota como estava fazendo tudo sem nem saber que um tesouro estava ao lado dele. Mas Grácia permanece imóvel como uma estátua, confusa. O homem então se aproxima e a beija na cabeça, declarando ela como sua fonte de fortuna, apesar de notar que sua fonte de fortuna precise de um banho. Ele então diz para ela se limpar hoje, pois ele voltará. Quando ele está saindo, ele avisa para ela não dizer nada à sua família, mesmo depois de ir para casa, pois ele encontrará sua verdadeira família para ela. Mais tarde, na mesa, um homem lhe diz para tirar seu corpo fedorento de lá. Quando a garotinha permanece parada no mesmo lugar, ele pergunta se ela está lhe ignorando. Então, ela acaba voltando para o sótão. Ela está com fome por não comer nada desde ontem, mas acabou desistindo, já que isso é melhor que apanhar. Mais tarde, ela espreita pela porta e vê como está quieto e que todos se foram, então ela sai para limpar os pratos. Enquanto está limpando, o homem aparece pela janela e a chama. Assustada, a menina solta um grito, e o prato escapa de suas mãos caindo no chão. Lágrimas enchem seus olhos, enquanto ela acha que logo estará morta agora. Mas o homem parece impaciente e pede para ela parar de chorar, pois ele tinha sido detido pelos guardas por meio-dia por causa dela. Depois que ela sai, ele conta sua história sobre como foi ver a guarda. Mas eles apenas não acreditavam nele, então ele foi preso por ousar enganar eles mencionando o nome de um grande nobre. Mas Grácia não está prestando atenção nele de verdade, ainda está assustada e pensando que morrerá quando sua família voltar mais tarde. O homem lhe diz de novo para parar de chorar, repetindo como ele foi detido pelos guardas por meio-dia por causa dela. Ele acrescenta que quando ela chegar lá, sua verdadeira família estará esperando, e todos terão cabelos pretos e olhos roxos iguais aos dela. Com a descrição que ele dá, ela não pode deixar de pensar nas pessoas de seu sonho. Confuso, ele pergunta o que ela estava fazendo, já que ela parece estar fazendo alguns desenhos. Ele pergunta se são pictogramas, mas diz que aquilo está deixando sua cabeça doer numa hora que ele já estava com dificuldades para pensar, e fala que aquelas pessoas não são sua família de verdade. Mas ela aponta para o homem no desenho e depois para sua cabeça.
Ele pergunta o que ela quer dizer, perguntando se ela está dizendo que quer atirar na cabeça dele, e acaba pedindo desculpas por ter chegado atrasado. Mas ela nega com a cabeça desesperadamente. Depois de repetir 3 vezes, ele finalmente entende o que ela está tentando dizer e fica surpreso como ela notou aquilo. Ele finalmente entendeu que ela está tentando dizer a ele como a duquesa tem cabelos castanhos e olhos castanhos como ele, enquanto o duque e os irmãos gêmeos têm cabelos pretos e olhos roxos como ela. O homem fica surpreso com aquilo, perguntando se ela notou isso por mágica, enquanto ela nota que seu sonho estava correto. Ele então levanta a mão para que ela pegue, e pergunta se ela vai acompanhá-lo. Depois de um momento de hesitação, ela finalmente pega sua mão. Ele a aperta e diz que agora são aliados, acrescentando que ela é sortuda. Depois, ele pede que ela venha com ele e transforme sua vida no mercado. Grácia fica tão atraída por tudo que fica olhando ao redor. Ela pensa consigo mesma que essa é a primeira vez que tem essa vista, e é um mundo totalmente diferente dos cortiços. O homem olha para a roupa dela e percebe que ela não pode ficar assim, pois se parecer desse jeito, as pessoas vão pensar que ela é uma mendiga, então decide que precisam comprar roupas para ela. Ele leva a menina a um lugar, onde ela recebe um banho. E a mulher pergunta como um corpo tão pequeno pode estar tão sujo. O homem nota Grácia depois dela ter sido limpa e fica surpreso com a mudança, enquanto a mulher pergunta por que ela não se limpava se era tão bonita. Mas o homem pensa que o pai dela sabia o porquê, já que ninguém teria coragem de mandar um filho de um nobre para adoção, e se ela fosse bem criada, sua aparência não deixaria que ninguém pensasse que ela era uma criança dos cortiços. Depois disso, ele lhe dá um casaco para vestir. O homem fala que ele poderia ter simplesmente arrastado até lá, ou dito aos bandidos para fazerem isso. Mas tem um motivo para terem persuadido ela a vir. Será um problema se o assunto chegar aos bandidos e eles começarem a negociar com o ducado. Ele imagina que enfurecer um grande nobre fará com que todos sejam massacrados. Ele também pede para ela falar bem dele, e se ela não puder falar, que use gestos para isso. Então, ele para a carruagem para ir a Lapacelo. Para surpresa deles, quando os dois chegam lá eles são cercados por dezenas de guardas. Um dos guardas pergunta o que os traz ali, e o homem fica assustado, se perguntando por que tinha tantos guardas assim, já que da última vez tinha apenas 2 ou 3. O homem diz a eles que é apenas um cocheiro comum, e não tem relação com eles. Então o guarda o instrui a descer, e ele diz ao guarda que está ali para encontrar o duque. Mas o guarda responde que o duque não é alguém que qualquer um pode simplesmente encontrar, e pergunta se ele pode identificar sua classe. O guarda então percebe Grácia atrás dele, e tira seu manto de repente, identificando a menina como Grácia para todos ali. Ele diz a eles que a mulher estava certa, enquanto o homem fica confuso e se pergunta que mulher. Dentro da mansão, eles estão sentados com o duque, que tem expressões bem sérias. O homem se pergunta por que o próprio duque veio, enquanto Grácia o reconhecia como o homem que viu em seu sonho. Por um tempo, Marson observa Grácia silenciosamente, que parece intimidada por ele. Ela pensa consigo mesma que é estranho, pois ele definitivamente é o homem de seu sonho, mas ele estava muito mais jovem, e seu olhar parecia mais assustador. Marson então ordena que uma das criadas que lhe traga o cristal. Eles trazem o cristal, e o homem incentiva Grácia a fazer a mesma coisa que antes, já que eles já fizeram isso. Ela permanece quieta, achando que a última vez foi uma mera coincidência. O homem começa a ficar inquieto, e diz para ela segurar aquilo na mão por um tempo. Ela continua segurando, mas nada acontece. Ele diz para ela fazer a mesma coisa que da última vez, fazer brilhar uma luz roxa. Nesse momento, ele já está suando e a garantindo que é a mesma coisa, sendo tão fácil quanto antes. Mas para seu horror, nada acontece. Marson aperta seu rosto e diz que já chega daquilo. Então anunciam que a duquesa Nia chegou. Ela olha para Grácia e pergunta ao duque se aquela é a criança. Grácia lentamente abre os olhos ao reconhecer aquela voz, e encontra a versão mais jovem da mulher que a chamou de filha amada e se referiu a si mesma como sua mãe. Ela se lembra das promessas sobre se encontrarem em breve, e de que eles são sua verdadeira família, aqueles que amarão mais que qualquer um. De repente, o cristal muda sua cor para roxo, deixando tanto o duque quanto a duquesa sem palavras, enquanto o homem parece extremamente animado, lhes informando que ele tinha dito a verdade, e não ousaria mentir para a nobreza que essa criança é a senhora. Marson fica confuso, pois o cristal só reage ao sangue Lapacelo, fazendo a duquesa oferecer a Grácia para sair e esperar do lado de fora com ela. O homem fica sozinho com Marson, perguntando se ele quer que ele diga algo, ansioso para saber o que o duque está pensando. De repente, Marson se levanta de seu lugar e o avisa que a partir de agora é melhor ele não dizer uma única mentira. A mulher pergunta a Grácia quantos anos ela tem. Ela nota como Grácia deveria ter 10 anos esse ano, mas a menina parecia muito mais jovem que isso. A garota se lembra do ataque de raiva de sua mãe dizendo que está cansada dela, e como já se passaram 10 anos. Então, ela quer dizer que tem 10 anos, já que ela ouviu quando eles estavam discutindo sobre isso de novo esse ano. Ela mostra todos os dedos, indicando que tinha 10 anos de idade. Mas a duquesa diz que é estranho,
já que o antigo grão-duque era alto, assim como a falecida duquesa. Ela se surpreende ao saber que o antigo duque e a antiga duquesa faleceram, mas se pergunta o que a altura deles tinha a ver com ela. Nia deve ter notado sua expressão confusa, pois então revela a Grácia que o antigo duque é seu pai, sendo também o irmão mais velho do atual duque. Ela se surpreende que o antigo duque é seu pai, pois lembra que em seu sonho a duquesa disse que era sua mãe, então a garota se pergunta o que ela quis dizer com isso. Ela então pergunta se Grácia está com fome, mas vendo que Grácia permanece quieta, ela decide perguntar seu nome. A menina se lembra de como ninguém jamais a chamou pelo seu nome. Ela nota a mudança em seu comportamento, e diz que está tudo bem se ela não quiser contar. Mas ela balança a cabeça, querendo dizer que isso realmente não é verdade. Nia então pergunta como ela ficou sem nome até agora. Ela permanece quieta, com uma preocupação aparente no rosto de Nia. Com uma abordagem gentil, ela então pergunta por que Grácia não faz sua voz ser ouvida e fala com eles. Por outro lado, o Duque está irritado porque o homem não vai direto ao ponto e está apenas perdendo tempo. Quando o Duque insiste para ele ir direto ao ponto, ele simplesmente diz que ainda não disse nem a metade. Ele faz uma aparição repentina, interrogando o homem sobre por que a criança não fala, perguntando se ela é tímida. Ele fica surpreso com a pergunta repentina, e percebe que ainda nem contou a eles da situação de sua família. A duquesa exige que ele conte a verdade sobre o que aconteceu com a criança, e enquanto ele tenta encontrar uma resposta, ele olha para o Duque e fica intimidado por sua expressão. Ele diz a eles que ela originalmente falava, mas em algum ponto parou de falar. Ele acha que a razão é provavelmente todo o abuso que se passa na casa da menina. Grácia, esperando do lado de fora, se pergunta sobre o que eles estão falando com o homem, e o que acontecerá com ela a partir de agora. De repente, um homem aparece e diz a ela que faz muito tempo, assustando Grácia. Ele percebe isso e se desculpa por surpreendê-la. Ele serve chá a ela e se apresenta como Gília, o ex-mordomo de Lapacelo. Ele percebe como ela se encolhe, então a tranquiliza dizendo que aqui é diferente, já que ninguém pode tocá-la se ela não quiser. O homem diz que a reconheceu assim que a viu, pois ainda se lembra bem de quando Grácia era recém-nascida. Ele sabe que ela ainda é jovem, então não sabe como ela entenderá a história, mas conta que uma semana atrás, uma mulher mascarada veio à mansão Lapacelo. Os guardas perguntaram quem diabos ela era, mas ela apenas lhes deu uma bolsa. Embora parecesse suspeita, eles não sentiram ameaça alguma, mas pelo contrário, era como uma energia familiar. Dentro do saco tinha uma carta dizendo que Grácia, que desapareceu com um homem, apareceria em uma semana. E o papel também estava acompanhado do colar do antigo chefe da família. Gillian diz a Grácia que às vezes se pergunta por que ainda está vivo quando não conseguiu proteger seu mestre e sua pequena senhora, mas agora finalmente entende. Ele expressa sua felicidade por ela ter conseguido voltar viva assim, pois ainda se lembra do dia em que o ex-duque faleceu. Ele lembra como estava procurando por ele com seus guardas, quando um guarda veio para informá-lo de que encontraram o duque. Ele foi guiado até o local, onde descobriu que o duque já tinha falecido. Então, naquela noite, quando o duque e sua filha recém-nascida saíram juntos, o duque faleceu e a senhorita Grácia desapareceu. Ele diz a ela que tem certeza de que ainda é difícil para ela lidar com a história do antigo duque, então ele manterá suas palavras breves. Percebendo como ela deve estar com fome agora, ele sai dizendo que preparará alguns lanches leves para ela. Grácia logo fica boquiaberta quando vê os lanches. E a chefe das criadas, Rosa, também vem pessoalmente e se apresenta. Ela não sabia o que ela gostaria, então trouxe um pouco mais, dizendo a ela que seus chefes confeiteiros são os melhores do mundo. Gillian diz a ela que não precisa ter cuidado, e pode levar o tempo que precisar. No momento em que ele diz isso, ela começa a comer apressada, surpreendendo os dois. Gillian fica preocupado que ela possa ter uma dor de estômago mais tarde, e pergunta se ela pulou alguma refeição. Ela mostra 2 dedos, o que deixa ele preocupado, perguntando se ela ficou sem comer por 2 refeições. Mas ela balança a cabeça, e ele fica fisicamente abalado quando percebe que ela está dizendo que ficou sem comer por 2 dias inteiros. Rosa pede licença dizendo que trará um chá, enquanto Gillian continua ali, cerrando os punhos e se sentindo culpado. É quando eles ouvem uma confusão do lado de fora da sala. Nesse momento os gêmeos entram. Diana pergunta quem é a garota, e por que ela não está lhe respondendo. Eles logo notam que ela também tem cabelos pretos e olhos roxos, enquanto Grácia percebe que essas crianças claramente são as mesmas de seu sonho. Ela se lembra de suas palavras pedindo para ela esperar por eles, e que sua irmã e irmão a amam mais que qualquer um, e que o momento chegará em breve. Mas Diana grita com ela falando como todos estavam com expressões sérias durante toda a semana, então pergunta por que ela não lhe conta logo. Ela também nota os cabelos pretos e olhos roxos, perguntando se isso não significa que ela é uma Lapacelo. Diana chega à conclusão de que ela é filha de uma concubina, pensando que o pai deles traiu Nia. É quando Gillian intervém, e dessa vez gritando com Diana. Ele diz que é errado falar tão imprudentemente sobre os outros sem saber muito sobre eles.
Diana se defende com lágrimas nos olhos, explicando que os cavaleiros estavam se reunindo do lado de fora, e notando como mamãe e papai também estavam muito sérios, então, ela pensou que tinha sido por isso que os dois brigaram. Mas Gillian parece não convencido, e diz que nunca esteve mais decepcionado com ela que hoje. Diana de repente desaba e começa a chorar, perguntando como Gillian poderia fazer isso com ela. Seu irmão nota suas lágrimas e olha triste para a irmã, enquanto Diana ainda acredita que ela é a razão pela qual Gillian está bravo com ela. De repente, ela declara que Grácia é sua inimiga a partir de agora. Darren também concorda com sua irmã, que declara sua inimizade em um tom severo, com o menino seguindo a irmã e deixando a garota sozinha. No estúdio do Duque, Gillian se apresenta em frente a ele e decide perguntar sobre a criança. Por um momento, Marceau não reconhece sobre quem ele está falando, então percebe que o mordomo está sendo cuidadoso, já que no momento em que o Duque chama Grácia pelo nome, ela oficialmente se torna a princesa de Lapacelo. Ele informa que a levaram para o quarto de hóspedes na mansão, e que ela está dormindo cuidadosamente. E embora o estado nutricional e as tendências básicas já tenham sido atendidas, Gillian sugere chamar um profissional para todo o resto. O mordomo acrescenta que é um problema mental. Os lábios de Marceau estão pressionados em uma linha fina, e então ele pergunta o que o mordomo pensa. Gillian pergunta se ele está querendo saber sua opinião se ela é mesmo a senhorita Grácia. Ele sabe que ela se parece muito com a duquesa anterior, e ele também tem certeza de que ela é a senhorita Grácia. Embora ela seja muito pequena em estatura, ainda está crescendo, então ela ficará bem. Mas o Duque suspira preocupado. Ele entrega um relatório ao mordomo, dizendo que aquilo era uma busca pelos cortiços para encontrar pessoas próximas àquela família. Enquanto a família já tinha sido capturada e presa na masmorra ao lado. Gillian fala que se o conteúdo do relatório for verdadeiro, e a senhorita Grácia realmente tiver vivido algo assim, ele acredita que Grácia está em boas condições. Marceau pergunta por quê, e ele diz que a rejeição aos outros e uma reação a situações desconhecidas não eram tão graves. Mesmo que ela tenha mutismo e também fique bastante assustada por coisas pequenas, está tudo bem, já que se esse for o nível de abuso relatado, é normal que ela não consiga fazer contato visual com as pessoas ou qualquer coisa. O Duque se lembra de quando foi à masmorra confrontar o casal que criou Grácia. Os dois mentiam que trabalharam duro para criá-la muito bem, mesmo em um ambiente pobre, e que eles nunca fizeram aquilo que estavam sendo acusados. Então ele mostrou a eles o colar, e perguntou se eles também não sabiam daquilo. Ele conta que quando mostrou o colar do irmão a eles, e perguntou se ele o conhecia, o homem ficou pensativo, mas no fim ele negou. Gillian diz que ele devia saber que colar era aquele. Marceau acrescenta que o homem tem 2 filhos, e quando eles foram interrogados separadamente, um deles rapidamente disse que seu pai tinha aquele colar até recentemente. Gillian acredita que agora todas as evidências estão claras, e a identidade da senhorita Grácia está certa, ainda que se questione sobre a identidade da mulher que deu o colar. De qualquer forma, o mordomo pergunta se eles não deveriam ir ao templo, o que o Duque responde que ele irá. Marceau pergunta o que ele quer fazer, e Gillian explica que por enquanto ele gostaria de ter alguém para ajudá-lo com os afazeres domésticos. Ele não quer deixar sua função, mas gostaria de ajudar a senhorita Grácia por enquanto. O homem entende, e diz que se a criança precisar de algo mais, ele deve dizer a ele. Então, Gillian pergunta ao Duque se ele estava bem. O Duque responde como já fazendo há quase 10 anos que ele está procurando a pessoa que matou seu irmão. E sua sobrinha, que ele pensava estar morta, estava lá, e tinha sido submetida a abusos cruéis. Então não tem como ele estar bem. O homem então pede ao mordomo para cuidar da criança antes de sair. Enquanto isso, Grácia acorda de seu sono e nota que adormeceu sem nem perceber. Ela se lembra do dia anterior, quando Diana declarou que ela era sua inimiga. Ela fica irritada, pensando que foi muito odiada ontem, mas então se lembra de como Diana lhe disse para esperar por eles, e como ela confessou que sua irmã e irmão a amam mais que qualquer um, e que o momento em breve chegará. Grácia aperta o cobertor com força e se convence de que está tudo bem. Ela está bem em esperar, já que sempre foi assim. Enquanto pensa em sua irmã e irmão, Gillian aparece e a cumprimenta, mas ela se assusta e puxa o cobertor até o queixo. Ele apenas sorri, dizendo que ela deve ter gostado muito do cobertor. Em seguida, ele instrui as criadas a entrarem, e a chefe das criadas também se junta a eles, dizendo a Grácia que estão ali para ensiná-la a se lavar. Ela pergunta a Grácia se ela gostaria de molhar as mãos na água. Grácia silenciosamente mergulha as mãos na água, percebendo como está quente, diferente da água do riacho que estava sempre fria. A chefe das criadas lhe dá um sabonete para usar, dizendo para ela fazer espuma. A menina pensa em como o sabonete é bonito e cheiroso, muito diferente do sabonete que conhecia, que era preto e tinha um cheiro azedo. Por isso não importava o quanto ela lavasse as roupas, elas ainda cheiravam mal. A criada diz a ela que pode parar agora e expressa que está feliz que ela gostou daquilo que ela preparou. Mas ela avisa que ainda é cedo para ficar feliz, pois ela ainda tem muito que aprender sobre os Lapacelo. Gillian então informa a Grácia que é um presente, e se ela tiver algo a dizer, pode desenhar no papel e deixá-lo saber. Ele então pergunta se ela gostou de sua aula com Rosa.
Grácia se lembra de todos os ensinamentos de Rosa, como não deixar o sabonete na mesa, comer com um garfo com a mão esquerda e uma faca com a mão direita, e nunca pegar nada que tenha caído no chão. O mordomo fala que depois Nia irá levar ela ao templo. Ela pensa sobre isso e de como já ouviu falar do templo, mas nunca viu o lugar pessoalmente. Ela imagina o templo como um belo edifício, onde parece que um anjo poderia descer a qualquer momento. Ela está muito animada para isso, e mal pode acreditar que estará indo para lá. Agora ela também sabe o nome da duquesa, que é Nia. Enquanto Gillian observa Grácia em silêncio, ele deseja que ela seja paciente, pois agora que ela voltou tudo será resolvido. O médico informa a duquesa como há problemas de desnutrição e mau crescimento, mas fora isso, a saúde dela estava boa. Mas não são apenas questões físicas que o preocupavam. Ele garante que não tem problema com a segurança de Grácia, mas há uma situação em que uma luz de alarme pode ser acionada. A duquesa pergunta o que isso significa, e ele diz que se uma situação semelhante à de abuso e maus tratos ocorrer de novo, ele não sabe como Grácia reagirá. A duquesa pensa consigo mesma que as pessoas que não têm nada a perder reagem de maneira diferente das pessoas que têm muito a perder. Ele também acrescenta que qualquer palavra que possa causar ansiedade é proibida, e a menina não deve pensar que está tudo bem perder sua felicidade de novo. Ele também pede que continuem a garantir a segurança física e o amor emocional, e se ela começar a pensar que pode perder essa felicidade agora, é porque a obsessão e o desejo surgiram. A duquesa está nervosa, não sabendo se poderia fazer aquilo bem em primeiro lugar, pois é difícil criar crianças como pessoas maduras, especialmente se a criança tem uma cicatriz. Mais tarde Grácia está vestida, e Nia pensa que foi bom ela ter guardado as roupas antigas de Diana. Enquanto isso, Grácia está ocupada pensando que é a primeira vez que veste roupas tão bonitas, e pensa em como pode parecer estranha. Nia diz a ela que o duque está ocupado hoje, então as duas irão à cidade. Ela a leva até a carruagem, e pede para Grácia dar uma mão e segurar a saia com a outra. Quando estão acomodadas, Nia diz a Grácia que enquanto vão ao templo, ela tem que lhe contar algumas coisas. Primeiro, será melhor explicar por que elas estão indo ao templo. Tanto no Império do Mon como na casa de Lapacelo, a linhagem direta desses dois lugares pode ser confirmada no templo. O motivo para isso é que o poder de Deus flui através da família real do Império do Mon e da família do Duque de Lapacelo. Há muito tempo, o lugar onde viviam não era nem um país nem um império, mas era um reino. Nathan do Mon era o rei da época, e aquela era a grande maga, que mudou todos os sistemas de magia. Também é dito que Miar Lapacelo se casou e deu à luz 2 filhos. O primeiro herdou o título de príncipe herdeiro e se tornou rei do Mon, enquanto o segundo se tornou o chefe da família Lapacelo. Depois disso, o rei Nathan e a rainha Miar ganharam poder além da magia, através das bênçãos de Deus. E é por isso que o poder de Deus flui através da família imperial e da família Lapacelo. De fato, Nia se pergunta se haverá alguém das próximas gerações que possa usar esse poder. Com isso, ela termina de explicar que está indo verificar se esse mesmo poder divino flui através dela. Além disso, a razão pela qual a família Lapacelo não pode adquirir habilidades ou participar de reuniões governamentais é por causa do poder de Deus. É uma família que tem controle absoluto sobre o império, e mesmo aqueles do mesmo sangue não podem ascender ao trono. Vendo a reação de Grácia, Nia de repente percebe que deve ter sido difícil para ela entender. Então ela apenas diz que uma vez confirmado, Grácia se tornará uma Lapacelo. Ela fala que Grácia não é mais uma criança dos cortiços, mas logo se tornará uma princesa de uma grande família nobre. Grácia pensa consigo mesma como está se tornando uma nobre, e tudo isso ainda não parece real. Ela não ousaria nem olhar para os nobres, então não conseguia imaginar se tornar uma. É então que os gêmeos, escondidos na carruagem, aparecem anunciando abertamente que são contra a ideia dela se tornar uma Lapacelo. Nia pergunta como eles entraram ali, mas eles dizem que isso não importa, repetindo que não podem aceitar que ela se torne uma Lapacelo. Diana fala que veio junto porque sabia que isso aconteceria, já que Nia é muito gentil, então era óbvio que ela aceitaria. Ela pergunta a eles se sabem que vão completar 12 anos esse ano. Eles ficam em silêncio, mas depois perguntam o que isso tem a ver, pois mais importante que isso, ela está se tornando parte da família deles. Grácia nota que se ela tem 12 anos, isso significava que eles são 2 anos mais velhos que ela. Diana continua dizendo que nunca poderia aceitá-la. Nia pensa consigo mesma que não conseguiu explicar adequadamente a situação para as crianças, então aquilo era sua culpa. Ela diz aos filhos para ouvirem com atenção, pois a garota é sim da família deles, mas ela não é sua filha. Os gêmeos rapidamente dizem que sabiam que seria assim, e não achavam que Nia faria isso. Mas ela rapidamente se corrige, dizendo que não era bem assim, pois a criança é filha de seu tio, o irmão mais velho de seu pai e o antigo chefe da família, então ela era sua prima, o que choca as crianças. Quando entram no templo, eles são recebidos por Rapel, um arcebispo. Nia diz a ele que também está encantada por conhecê-lo. Ele percebe Grácia, que não parece bem, e pergunta se ela tem estado com um humor sombrio. Mas a duquesa simplesmente responde que houve algumas circunstâncias.
Então a madame pergunta onde podem encontrar o arcebispo. Ele os guia e diz que tem observado eles. Quando chegam à câmara do arcebispo, Rapel informa que a duquesa chegou. A porta se abre e eles encontram o sacerdote, que os recebe calorosamente. Ele diz para eles se sentarem e que preparou um chá. A duquesa fala que a senhora ali é Grácia, e revela o motivo de sua chegada, pois ela quer verificar se a garota possui o poder divino. Ele diz que pode discernir com o olho no que ela é da linhagem Lapacelo. A duquesa fala sobre ela, dizendo como a garota certamente tem semelhança. Mas ele diz que pode sentir a aura distintiva, e que é uma aura específica que persistiu na família Lapacelo por gerações. Ela conta que o ex-duque trouxe Grácia à catedral há 10 anos, e pergunta se ele verificou pessoalmente se ela possuía o poder de Deus naquela época. Mas ele informa que infelizmente não era o arcebispo naquela época, então não pôde testemunhar pessoalmente. Ele nota que foi há 10 anos, então acha que deve ter sido sua santidade. Depois de receber a mensagem, ele informou o Papa, mas ele considerou lamentável que não pudesse comparecer. Ela pergunta se é assim, pensando como ele é realmente cauteloso. O Papa deve manter a neutralidade em todos os momentos, os deixando sem opções. Ele então resolve ver se ela tem o poder de Deus agora. O homem estende sua mão e pede a mão dela, lhe garantindo que só levará um instante. Ele começa a realizar o ritual, e a duquesa parece ansiosa para saber se a senhorita Grácia possui o poder divino de Deus. Há uma luz dourada irradiando dela, deixando a duquesa e o arcebispo perplexos. Então, duquesa conversa com ele. Vendo Grácia manifestar o poder de Deus como uma Lapacelo, ela não pode negar sua preocupação, e pergunta se ele acredita que os poderes dela já se manifestaram. Ele responde que não saberão até testemunharem por si mesmos, mas acredita que sim, já que os gêmeos tinham um poder mínimo dentro deles, e em contraste, o poder da pequena senhora a envolve. Então ele está confiante que ela é uma usuária de poder divino. Diana nota que Grácia está chorando, e se pergunta por que ela está chorando. Grácia não pode deixar de pensar em como a duquesa lhe disse que era sua mãe. Mas agora ela percebe que ela não era sua filha afinal. Ela pensa que estava um pouco confusa no início, mas agora entende. Ela disse que amava, mas agora Grácia se pergunta se vai ficar sozinha de novo, e está com medo. O poder de Deus, aquele que pode usar o poder divino, nasce nas famílias reais e em Lapacelo uma vez a cada poucas gerações. A família real, ouvindo sobre Grácia, inevitavelmente ficará cautelosa com isso. No caminho de volta na carruagem, a duquesa parece preocupada. Diana percebe isso, e pergunta à mãe se ela não está se sentindo bem. Mas Nia diz que está bem e sorri para ela, dizendo que estava apenas pensativa. Ela não pode deixar de se perguntar se o ex-duque sabia sobre o poder de Grácia. Se sim, isso poderia estar relacionado ao seu desaparecimento. Nia então percebe que Grácia não parece bem, e pergunta à criança como ela está. Ela pede que ela levante a cabeça por um momento, quando elas são atacadas de repente. Seus guardas imediatamente cercam a carruagem, chamando por ajuda imediata da catedral e passando a notícia ao ducado. A duquesa se pergunta sobre um ataque tão repentino. Ela imagina que os cavaleiros sagrados chegarão a qualquer momento, e até lá, os cavaleiros de Lapacelo podem deter os criminosos. Ela está segurando firmemente seus filhos, e percebe que Grácia está em choque, sentada sozinha no seu assento, fazendo ela se lembrar de todo o trauma sofrido por Grácia. Em seguida, ela é rapidamente abraçada firmemente pela duquesa, que pede para ela se acalmar e olhar para ela. Nia diz a ela que não importa quão assustador seja, ela pode superar. Ela também promete que os cavaleiros de Lapacelo a protegerão, e pede para ela respirar fundo. É então quando um dos guardas chega e diz que eles têm que sair da carruagem imediatamente. Ela não entende e pergunta o que ele quer dizer, já que lá fora é mais perigoso. No momento seguinte, ocorre uma explosão e a carruagem é completamente queimada. A duquesa fica chocada, e nota que se tivesse demorado mais um segundo, ela e seus filhos teriam morrido. Os guardas que estão lutando os manda sair dali o mais rápido possível. Eles instruem as crianças a pegarem a mão de Grácia e correrem, mas eles hesitam, dizendo que podem usar magia e querem ajudar. Darren grita alto que sua mãe não pode usar magia, então precisam protegê-la. A duquesa também nota como Grácia está tremendo. Ela bate na cabeça dela, pensando se ao menos tivessem mais tempo juntos. Um dos guardas ordena a todos a protegerem a senhora e as crianças, justo quando outra explosão ocorre, causando a morte de Noah parte da tropa. E como resultado da explosão, a duquesa também se fere. Ela está segurando firmemente seus filhos, e percebe que Grácia não está perto dela. Ela grita pelo nome dela, e é quando percebe um homem com uma capa. A mulher reconhece que o homem é um mago, e que eles precisam sair dali. A duquesa grita para Grácia se afastar e sair dali, a avisando para correr o mais rápido possível. Grácia está correndo, enquanto a duquesa pensa que deve chegar o mais perto possível dela. De repente os gêmeos dizem que podem proteger sua mãe. O olhar do mago pousa em Grácia, e ele pergunta se ela é a usuária do poder divino. A duquesa fica chocada por ele saber que Grácia é a usuária de poder divino,
enquanto o mago decide que precisa se livrar da duquesa primeiro. Então, ele usa seu poder, enquanto os gêmeos se colocam na frente da mãe, que está gritando para os filhos saírem dali. Mas eles estão determinados a não deixá-la, e formam sua própria barreira com a magia deles. O mago diz que não precisa dela ou dos gêmeos, e a duquesa sussurra para Grácia correr, se referindo a ela como sua criança e pedindo que ela fuja. É quando de repente uma luz dourada irradia de algum lugar. E assim como os gêmeos, há uma garota com cabelos pretos e olhos roxos que olha carinhosamente para ela. A garota diz que, como esperado, era hoje e não amanhã. Então, Grácia começa a abrir os olhos, e uma Diana mais velha diz que está escrevendo as coisas que dirá ela amanhã. Grácia fica surpresa ao ver a Diana mais velha, e Diana entra em pânico, percebendo que o dia era hoje e não amanhã. Ela se pergunta o que deve fazer agora e por onde deve começar. Ela explica que o poder divino de Grácia convocou a Grácia 10 anos mais velha, e como não se pode haver uma mesma pessoa no mesmo período de tempo, ela diz que foi assim que a jovem Grácia veio para o futuro. Ela parece estressada porque não restam muitos minutos, e fala que Grácia não deve falar sobre o que viu, pois isso mudará o passado e afetará o futuro, e seu corpo terá que suportar as consequências. Então, Grácia começa a perceber que está 10 anos no futuro. Mas Diana pensa em como não deve dizer nada para que não mude o futuro. Ela não deve dizer nada, pois ela será capaz de perceber de qualquer maneira. É quando a duquesa chega correndo com Gillian atrás. Ela abraça a Grácia mais jovem com força, e diz que há muitas coisas que queria dizer a ela quando ela tinha 10 anos. Primeiro, ela se desculpa por não saber como Grácia se sentia, já que não sabia muito sobre ela naquela época, e que precisava estar mais preparada como mãe. Então, ela diz a Grácia que seu nome é Grácia, sua filha mais nova, e quem ela mais ama no mundo. Enquanto isso, a Grácia mais velha confronta o homem, perguntando se há apenas um mago. Ela lembra de como seu pai lhe diria aquilo hoje. O mago se pergunta quem é ela e para onde a criança foi. Ele ameaça, dizendo que antes de falar bobagens, ela deveria cuidar de sua própria vida, e lança um ataque contra ela. Mas ela recita algo e a magia dele é anulada de repente. Ela recita de novo, fazendo com que os olhos dele fiquem cegos e ele não consiga ver nada. Ele se pergunta o que está acontecendo, já que tem a ferramenta de resistência à magia. A duquesa também se surpreende, pois a mulher está fazendo magia sem nem mesmo uma única oscilação de mana. O mago se prepara para avançar contra a garota, sabendo que a magia dela desaparecerá quando ele lhe matar. Mas ela o informa que está ciente de que ele gravou a magia em sua pulseira, e até fala seu nome. Ele ataca de novo com sua espada, fazendo ela usar a sua para lutar contra ele. Ela acaba cortando a circulação de mana dele, e diz para ele não fazer nada tolo. Logo os reforços de Lapacelo chegaram, e depois que ele é detido pelos guardas, ela finalmente suspira aliviada. Ela então se vira e vê seus irmãos, quando os abraça de repente. Ela diz que eles são os melhores do mundo, pois foram corajosos o suficiente para proteger sua mãe. Diana fica vermelha, dizendo que era o mínimo que deveria fazer. Então, ela se refere à duquesa como mãe, e a abraça apertado com lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo para ela não se machucar e prometendo que sempre a protegerá. Ela usa seu poder para curar a perna de Nia, e diz que aquele era apenas um primeiro socorro, e por enquanto ela não deveria se esforçar demais. A duquesa agradece, se referindo a ela como Grácia. A jovem simplesmente sorri para sua mãe, notando como ela percebeu a situação. Então ela diz que seus poderes divinos a trouxeram de 10 anos no futuro. A duquesa fica confusa, mas garota lhe tranquiliza, dizendo que depois de algum tempo tudo voltará ao normal. A versão jovem dela também viajou e está há 10 anos no futuro agora, e ela não deve se preocupar, pois nunca perde. Depois disso, o duque está sentado com seus homens no ducado, apontando que mesmo que o arcebispo tenha vazado informações sobre a usuária do poder divino, é difícil pensar que eles prepararam o ataque imediatamente. O problema principal é que a programação da visita à catedral vazou, e para eles estarem preparados tão rápido, só pode significar que eles sabiam disso pelo menos dias atrás, ou até mesmo, 10 anos atrás. Com sua suspeita, o duque começa a se lembrar de 10 anos no passado, quando seu irmão levou Grácia à catedral e confirmou que definitivamente ela era a usuária do poder divino. Mas isso também significa que o suspeito desse caso é outro homem. Ele completa sua frase dizendo que aqueles que procuram poder conseguindo o usuário do poder divino que devem ser os suspeitos. Aqueles que sabiam sobre o ex-duque e planejaram o ataque antecipadamente, é aquele que conseguiria obter informações do atual papa, que era um arcebispo na época. Aquele que mais precisava do poder do usuário do poder divino é ninguém menos que o príncipe. O duque levanta a mão, dizendo que Gillian deve procurar espiões na propriedade Lapacelo. Ele acredita que é perigoso seguir alguém sem provas. Tudo que ele pode fazer agora é considerá-los como principais suspeitos. Então ele pergunta quais são os resultados do interrogatório do assassino. Um dos homens responde que não tiveram muita sorte, pois eles não estão abrindo a boca. E vendo o número deles, não é provável que eles revelem alguma coisa. O duque range os dentes, percebendo como a situação é desafiadora.
Ele também esperava mais daqueles que chamavam de pai nos cortiços. Eles não conseguiram extrair muita informação dele, sendo apenas um ladrão que roubou os bolsos de um nobre moribundo. É absurdo ouvir que ele teve coragem de sequestrar a bebê e maltratá-la. O outro homem diz a ele que atualmente a família real tem 3 princesas e 6 príncipes, apontando a importância do poder de ver o futuro numa época em que todos estão lutando pelo poder. O duque diz que está preocupado com a criança, pois mesmo que ela seja Grácia de 20 anos, para ela não hesitar em cortar o braço de um inimigo, significa que ela já passou por outras situações semelhantes. Então ele conclui a reunião de hoje por enquanto. Ele pensa que apenas desejava que a criança de seu irmão vivesse uma vida decente, e se pergunta quantas dificuldades estão à frente para ela. Mais tarde, Gillian está ensinando Grácia. As cordas vocais são importantes, mas a localização da língua é crucial, a ensinando como pronunciar corretamente. Ele termina dizendo que isso era suficiente para a sessão de fala de hoje. Eles estão concluindo isso agora para falarem de algo ainda mais significativo, que é a história sobre a família real e os Lapacelos. O ex-duque, o pai da senhorita Grácia, possuía habilidades mágicas extraordinárias, reminiscentes de descendentes dos grandes magos. Ele se tornou o comandante mais jovem dos Cavaleiros Mágicos Reais aos 30 anos. Gillian também fala que, embora seja um segredo, o Duque Marson na verdade sonhava em não ter um emprego. Ele não queria se envolver em política, negócios ou assuntos relacionados a isso, e apenas desejava viver com sua amada e preciosa família. Grácia reflete sobre não querer fazer mais nada, enquanto Gillian continua, dizendo que a família Lapacelo é diferente de outras famílias nobres. Eles não apenas carregam sangue real em suas veias, mas também possuem poder divino, então eles não devem almejar o poder. Ela sugere que é porque isso significa ir contra o príncipe. Gillian concorda que ela está correta, achando Grácia inteligente como esperado. Ele acrescenta que a família Lapacelo é aliada jurada da família real. Independente de qualquer oposição dos nobres contra o plano da família real, os Lapacelo sempre estarão ao lado deles. Grácia pergunta se o mesmo vale para o imperador e os príncipes, fazendo Gillian mencionar que é uma ótima pergunta. Em relação ao apoio dos príncipes à família real, eles podem concordar ou não, e quando as opiniões entre os membros da família real divergem, a prioridade é a vontade do imperador. Nesses casos, a família Lapacelo tem o direito de não apoiar ninguém. Por conta dessa lei, os Lapacelos também são proibidos de intervir no conflito atual entre os príncipes. Mas então Rosa os interrompe, fazendo Gillian perguntar o que era. Ela responde que o imperador ordenou que todos os descendentes diretos dos Lapacelos fossem ao palácio, o que deixa Gillian com uma expressão preocupada. Grácia aparece sentada com seu tio Marceau, que aprende que ela não pode falar sobre o futuro, e que ela ainda não sabe o custo de sua habilidade. Mas ela permanece em silêncio enquanto ele continua. Ele diz que até agora, o custo de usar a habilidade afetava principalmente o corpo do usuário. Para aqueles que eram mais impactados por isso, alguns perdiam suas vozes ou até mesmo um braço. A menina parece aterrorizada, mas ele tenta esclarecer que para que um custo seja muito alto com a habilidade dela, ou é porque ela salvou a vida de alguém que deveria morrer ou porque parou o tempo por um dia inteiro. Honestamente, ele diz que evitar o uso dessa habilidade não é tão difícil. Mas Grácia reflete que se puder salvar aqueles que são preciosos para ela, ela perderá um braço de bom grado. Marson afirma que se esse for o preço, nem mesmo a família real pode trazer mudanças significativas com a habilidade. E se Grácia não pode contar nada sobre o futuro de 10 anos à frente, o interesse do imperador também diminuirá. Então ele diz que vão se preparar para receber o imperador. Ele se levanta enquanto diz que é melhor assim, já que poderia ser mais perigoso para ela explicar a habilidade que possui quando todos os membros da família real estiverem reunidos. A menina se levanta, enquanto faz uma reverência e sorri, fazendo ele também sorrir gentilmente. A duquesa a chama de adorável enquanto Grácia se arruma, mencionando que ela parece uma boneca com aquele chapéu e capa, o que combina muito bem com ela. A menina fica encantada, perguntando se ela parece com Diana. A duquesa pergunta se Grácia quer se parecer com sua nuna. Grácia responde que é porque Diana é bonita, e elas têm a mesma cor de cabelo e cor de olhos, fazendo a duquesa sorrir. Ela sabe que mais tarde, quando chegar ao palácio, ela não encontrará apenas Sua Alteza, mas outros membros da realeza também estarão presentes, como a imperatriz, a antiga imperatriz, os príncipes e as princesas. Ela sabe que não deve se mostrar excessivamente surpresa. Diana olha para Grácia, dizendo que ainda não gosta dela, e que ela não deve pensar que com aquela sua aparição repentina todos a receberiam com amor, já que ainda faz pouco tempo. A duquesa repreende Diana e pede para ela parar, pois já bastava. A duquesa continua, dizendo que se Diana continuar dizendo coisas dolorosas para Grácia, ela não será mais paciente, fazendo com que Diana fique triste. Na carruagem, o tio Marson chama Grácia e diz que pode ser que Sua Alteza, o imperador, peça para ela demonstrar como usa sua habilidade. Então ele pergunta se ela pode fazer isso se lhe for pedido. Ela responde que sim, que pode fazer, fazendo o homem afagar sua cabeça e responder muito bem. Então,
É anunciado que o duque e a duquesa de Lapacelo, juntamente de seus descendentes diretos e senhorita Graça Lapacelo, chegaram. Ela fica impressionada com a beleza do local. O duque Marson saúda Sua Majestade, o imperador, Barão de Dumont, do Império do Monto. Todos os nobres estão presentes, e Graça parece um pouco ansiosa. O imperador pede ao duque Marson para levantar a cabeça, e lhe pergunta se aquela criança é Graça Lapacelo, fazendo o duque responder que sim a Sua Majestade. Ele pede a Graça para se aproximar, e sua duquesa olha para ela sorrindo, fazendo Graça ficar menos ansiosa. Então ela se aproxima dele, enquanto Sua Majestade pergunta se Graça poderia explicar sua habilidade calmamente. Graça olha para o imperador, mas se vendo incapaz de responder, o que faz com que a duquesa fique preocupada. O imperador a chama novamente, e ordena que ela responda. Os nobres também esperam pela resposta, mas ela cobre a boca enquanto soluça, ainda incapaz de responder. O imperador passa a rir e chama pelo duque Lapacelo, ordenando que ele responda em seu lugar. O duque se desculpa, falando que acha que a mente e o corpo de Graça ainda estão instáveis por causa do ataque do homem suspeito. A duquesa diz a Graça que estava tudo bem, mas Graça continua cheia de ansiedade, o que a faz ficar com os olhos marejados. Ela pensa como parecia uma tola ao dizer que poderia fazer aquilo. Ela aperta o punho, enquanto se pergunta se trazendo sua versão de 10 anos no futuro ela seria capaz disso. O duque Lapacelo se desculpa e diz que explicará em seu lugar, enquanto sua duquesa pergunta se os soluços de Graça melhoraram. Mas Graça pensava em como deseja ser forte para proteger o senhor duque, mãe, irmã e irmão. Ela quer proteger a todos de sua nova família, quando de repente, luzes enchem todo o salão. A luz está emanando de todo o corpo dela, deixando todos surpresos. Agora Graça aparece em sua nova forma, enquanto o imperador a observa continuamente. Ela se aproxima do imperador mencionando que é a senhora da família Lapacelo, a mais jovem dos cavaleiros mágicos reais, Graça Lapacelo, que saúda Sua Majestade, o imperador. Ao mesmo tempo, a jovem Graça abre os olhos e se encontra em um novo lugar. Ela tem companhia, e uma pessoa a cumprimenta. É o imperador, que pergunta se ela já aprendeu algo sobre xadrez com esse velho, se referindo a ele mesmo. De volta ao presente, os nobres estão chocados por ver aquilo acontecer bem na frente de seus olhos. Enquanto conversam, ela se aproxima de Sua Majestade, que sorri e menciona a habilidade de invocar sua versão de 10 anos no futuro. Ele pergunta se ela é uma cavaleira mágica real, e se está sob o comando dele, o que ela consente. Ele continua dizendo que ser capaz de ver o futuro de uma pessoa tão leal e promissora como ela é verdadeiramente uma bênção de Deus. Ele menciona que já que a jovem Graça parece ter deixado o local por timidez, ele perguntará à dama sobre sua habilidade. Ela responde que era a habilidade de invocar a si mesma de 10 anos no futuro. O gatilho para essa habilidade é a vontade de proteger seus entes queridos, revertendo o tempo para suas versões do futuro e do presente. Seu imperador fala como cada uso do poder divino tem um custo, querendo saber qual é o custo de usar essa habilidade. Ela diz que a dela é sem custo, mas ela não tem permissão para revelar o futuro. Ele pergunta por que não lhe é permitido revelar o futuro, e ela explica que se ela vier ao passado e revelar eventos futuros, o passado poderia ser alterado. Esse princípio de causalidade definitivamente afetará ela, e o preço será a dor física. Seu imperador afirma que se é uma dor física, então o preço não era alto. Mas ela diz que esse custo não é certo. Até agora, quando usou a habilidade, ela só revelou informações triviais, com quase nenhum impacto no futuro. Por isso, como o preço é dor física, se as informações exigidas pudessem mudar significativamente o futuro, então ela não pode cumprir as demandas. O imperador fala que entende, perguntando se ela ser uma cavaleira mágica real e tudo mais não é informação do futuro. Ela confirma que sim, mas diz que está tudo bem revelar um futuro que não pode ser alterado mesmo com a revelação daquelas informações. Então ela está confiante de que o futuro não mudará mesmo falando aquilo. Uma mulher de cabelos vermelhos olha atentamente a situação, prestando atenção em seu nome. Seu imperador diz que não tem certeza sobre os outros, mas para ele, aquela ainda é uma boa notícia. Graça pergunta se pode lhe dizer mais uma coisa, o que ele diz para ela falar. Então, ela diz que em breve será capaz de derrotar o imperador no xadrez, e quer dizer a ele para se apegar bem à sua vantagem por enquanto. Ao mesmo tempo, todos os nobres ficam chocados ao ouvir isso. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo xadrez imperial.